Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A convite de um colega de trabalho, fomos a Cerro Azul naquele final de semana. Eu não conhecia esse lugar, mas o Valtinho, esse meu amigo, era de lá. Aliás, sua família toda continuava morando em Cerro Azul. Ele me mostrou as fotos, inclusive do rio, algumas trilhas que costumava fazer, e eu acabei ficando bem empolgado. O lugar era realmente muito bonito. Saímos num sábado, bem de manhãzinha, e antes das 9 da manhã, estávamos chegando à casa dos pais dele. E olha, pensa num pessoal bacana. Me receberam tão bem. A mãe dele, por exemplo, preparou uma mesa farta de café da manhã pra gente. Estávamos ali saboreando tudo quando sua irmã entrou pela porta da cozinha. Eu, naturalmente, sabia que Valtinho tinha uma irmã, até porque ele já tinha falado dela, embora eu não a conhecesse. Mas pensa numa menina bonita. Acho que ela não sabia que eu ia junto do irmão dela, porque levou até um susto. Aliás, ele entrou pela porta, perguntando para a mãe dela se ainda tinha café. Mas se calou no mesmo instante quando me viu. Parou de falar e arregalou o olho. Foi a dona Tereza que nos apresentou. Filha, esse é o Jair, amigo do Valtinho, lá de Curitiba. Eles trabalham juntos. Toda sem jeito. Ela me cumprimentou assim meio de longe. Depois pegou uma xícara, um pouco de café e saiu. Deve ter ido lá pro quarto. Aí a mãe dela falou: Sueli só gosta de café preto. Preto e amargo, né? Nem açúcar ela coloca. Tudo para não engordar. Não sei como consegue tomar café desse jeito, né? Para mim tem que ser bem docinho. Falou aquilo e deu uma risada. Depois do café, o Valtinho me chamou para a gente dar uma volta pela cidade, porque ele queria me mostrar alguns lugares, e antes de sairmos, sua irmã saiu do quarto. E detalhe, tinha se arrumado, trocado de roupa, feito até uma maquiagem assim, bem leve. Estava mais linda do que da primeira vez. Se aproximou da gente e perguntou pro irmão: vocês vão sair? Ele: posso ir junto? Poder até pode, mas a gente vai demorar um pouco para voltar. Aliás, e o Kleberson, vocês não vão se ver hoje? Quando o Valtinho fez aquela pergunta, ela fez uma cara meio esquisita, uma careta. Não quero papo com aquele lá. Ué, o que houve? Brigaram por acaso? De novo, né? Aquele chato adora arranjar motivo pra gente discutir. Olha, eu fiquei ali só escutando e me perguntando quem seria o tal de Kleberson. Pelo jeito, devia ser namorado dela. E foi o que eu perguntei, então logo entramos no carro. Mas quem respondeu foi o Valtinho. É o noivo dela, já. Do que ela prontamente retrucou. Tô achando que ele tá mais pra ex do que pra noivo, viu? Falou aquilo e o pior, olhou na minha direção. Olha, eu senti até um arrepio. Pareceu até que ela estava dizendo aquilo exatamente para mim. A verdade é que, mesmo sabendo que ela era comprometida, já acabei ficando com a cabeça cheia de ideias. Até por conta daquele olhar. Acabamos conversando um pouco ali no carro. Ela me fez perguntas também. Inclusive, me contou a certa altura da sua vontade de vir embora para Curitiba. A certa altura, ela chegou a dizer: já falei pro Valtinho arrumar uma casa com 2 quartos, que aí eu também vou embora para lá. Não aguento mais esse lugar, sabe? Essas pessoas. Fiquei até imaginando se isso realmente acontecesse. Quem sabe ela viesse sozinha, sem o tal do noivo, e o Valtinho acabasse se tornando meu cunhado. Já pensou? Só que ela tinha esse cara, né? Que por mais que ela dissesse que, sei lá, estava mais pra ex do que pra noivo, tinha um compromisso com ela, né? E era
para as minhas esperanças, um empecilho. Sim, porque eu fiquei interessado nessa menina desde o começo. Os dois tinham brigado. Estavam sem se falar. Mas quem sabe fosse apenas uma briguinha de casal. Se bem que depois ela começou a falar tanto mal desse cara, que eu cheguei à conclusão de que ela não gostava dele não, viu? Talvez a coisa fosse mais séria do que eu estava pensando. O fato é que me encantei por ela. A gente deu umas voltas ali pela cidade, depois paramos numa lanchonete para beber alguma coisa, e eu aproveitei um momento em que ficamos a sós, que o Valtinho tinha ido do banheiro para fazer aquela pergunta. E esse teu noivado, tem jeito ou não tem? Ela fez assim uma carinha de dúvida e falou que não sabia, mas que estava pensando seriamente em terminar tudo com o cara. Depois, perguntou se eu não tinha ninguém aqui em Curitiba. Falei que não, que há tempos não me envolvia com ninguém. Mas, quer saber? Logo depois da pergunta que eu fiz sobre o noivado dela, ela me faz aquela pergunta se eu não tenho ninguém. Vamos convir. Algum interesse em mim? Ela já tinha. Se não perguntaria aquilo a troco de quê? E olha, depois que eu respondi, a gente ficou se olhando de um jeito. Como eu queria ler o pensamento das pessoas. Só para descobrir o que estava se passando na cabecinha dela. Enfim, voltamos à casa dos seus pais para almoçar e depois combinamos do Valtinho me levar para conhecer umas trilhas ali perto, o rio e outros lugares mais. E a Sueli também já foi se escalando para ir junto. E ainda bem que ela foi, viu? Porque sem ela, o passeio não teria a mesma graça. Pelo menos para mim. E olha, a gente não parou mais de se olhar. Era evidente para qualquer pessoa que prestasse um pouco de atenção que estava rolando a maior paquera entre nós dois. O problema foi que quando voltamos à tardinha, o noivo dela, o ex, eu ainda nem sabia direito como ia ficar aquela situação, estava esperando por ela ali no portão. Esse cara, quando me viu, me olhou de um jeito, se aproximou dela e perguntou, mas de um jeito assim bem grosso, sabe? Onde você estava? Tô aqui te esperando feito um palhaço aqui faz tempo. Não levou o celular? O que você quer, hein, Cleberson? Ele então a chamou para darem uma volta, dizendo que precisava conversar com ela. Mas ela preferiu conversar com ele mesmo, no portão. Enfim, nós entramos e eles ficaram ali na frente. Olha, o clima entre os dois parecia não estar nada bom, para não dizer que estava péssimo. Aliás, quando a gente entrou, ele me seguiu com o olhar. Sabe aquela cara de bravo? Com toda certeza, devia estar com ciúme dela. Até porque a Sueli o tratou desde o primeiro momento com 4 pedras na mão também, né? Eles ficaram um tempão lá fora. Já era noite quando ela entrou. E estava com uma expressão tão esquisita. A dona Teresa perguntou pelo noivo, no que ela respondeu. Não tem mais noivo, mãe. A gente terminou. Como é que é? Mas como assim, filha? Terminaram por quê? Ela não respondeu. Só mostrou a mão, mais especificamente o dedo em que costumava usar aliança. Falou que tinha devolvido o anel pro cara. A mãe dela não gostou nada. Eu senti. Pelo jeito, devia gostar do infeliz como genro. E o pai dela também não ficou satisfeito quando soube. Enfim, da minha parte, não vou negar, senti aquela sensação gostosa assim por dentro, por saber que ela tinha desmanchado com o sujeito. Que agora ela era livre e desimpedida. O que significava
que agora eu tinha uma chance. Depois do jantar, nós dois fomos tomar um ar lá fora. Estava fazendo uma noite tão bonita e tão gostosa, o céu todo estrelado. Eu inclusive comentei: nossa, quanto tempo que eu não vejo um céu tão estrelado. Estávamos assim, bem próximos um do outro, nós dois com os olhos voltados para o céu. Só que de repente ela baixou o olhar e me encarou. E eu, sentindo o movimento dela, a encarei na mesma hora também. A gente ficou se olhando naquela penumbra, iluminados apenas pela luz das estrelas. Eu olhando para aquela boquinha linda, só pensando numa coisa, né? Beijá-la. E foi inevitável. Era como se houvesse um imã nos atraindo um para o outro. No começo, foi um beijo suave, calmo. Só que depois eu a apertei bem forte contra o meu corpo e a beijei com paixão. Olha, foi uma explosão de sentimentos. O problema foi que o ex-noivo dela voltou ali na casa para fazer mais uma tentativa de reconciliação. E o pior foi que ele chegou bem no momento em que a gente estava atracado um no outro. Olha, eu juro, eu preferia ter evitado aquilo. Só que a gente, quando se deu conta, ele já estava parando o carro bem ali na frente do portão. E é claro, acabou vendo tudo. Tanto que desceu do carro bufando e fuzilando com o olhar. Pensa no meu estado quando ele falou: é sério isso, Sueli? O que você está fazendo com esse cara? Saia já de perto dele. Só que ela retrucou: o que você está fazendo aqui, Cleverson? A gente já não conversou? Já não ficou tudo acertado? E olhando feio, ele perguntou: é por causa desse Zé Ruela aí que você está querendo terminar comigo? Zé Ruela não. Veja lá como fala do Jair. Eu não estou tentando terminar com você. Eu já terminei. A gente já não tem mais nada um com o outro. Até aliança eu te devolvi. Olha, eu nem sei se ele ouviu o que ela falou. Porque ele continuou olhando para mim. E quando eu me dei conta, ele já tinha vindo com tudo para cima de mim, me acertando um soco no rosto. Pensa no tamanho da confusão. Até porque eu não apanhei quieto. Fui para cima dele também, revidei. E aí foi aquela baixaria. A Sueli começou a gritar, a pedir que a gente parasse. Dali a pouco a mãe dela saiu na janela, o Valtinho também apareceu. Até o pai deles foi saber o que estava acontecendo ali. Foi uma verdadeira confusão. O pai dela não gostou nem um pouco de saber que o Cleverson tinha nos flagrado aos beijos ali no portão. Ele já sabia que a Sueli tinha desmanchado o noivado, mas deve ter ficado de cara ao descobrir que tinha sido por minha causa. Ele, inclusive, falou pro Valtinho, comigo ali do lado, sem se importar em saber que eu estava escutando. Se eu não tinha nada de ficar trazendo amigo de Curitiba para cá, só para tumultuar o noivado da tua irmã. Hein, Walter? Imagine minha cara escutando aquilo. Olha, se eu não estivesse de carona com o Valtinho, teria voltado para Curitiba naquela hora mesmo. Fiquei com a maior cara de tacho do mundo, porque, pelo que deu para perceber, tanto a mãe dela quanto o pai eram favoráveis ao noivado com aquele sujeito. Ou seja, quem estava estragando tudo ali era eu. Ele não falou assim diretamente para mim, mas para mim entendedor, olha, eu me senti tão envergonhado.
Na verdade, não tive culpa de nada, né? A gente só se beijou porque ela já não tinha nenhum compromisso com aquele cara. Aliás, nem ela tinha culpa, já que não era mais comprometida. O pior é que acabei me machucando um pouco por conta da briga. Cortei a boca, meu nariz também ficou doendo um monte. Sem contar que cortei a mão quando acertei um soco na boca do infeliz, porque pegou direto no dente dele. Bom, depois disso, o clima ficou pesado demais. Pedi desculpas, é claro. Se não queria ter causado aquele tumulto. Mas é claro que, depois da confusão feita, isso também acabou estragando aquele momento gostoso que estávamos experimentando ali. Sabe, porque a gente estava se beijando. A gente estava se entendendo, abraçados um no outro, alheios ao mundo, quando aquele otário apareceu e causou todo aquele rebuliço. De todo modo, depois, a gente ainda voltou a conversar. E justifiquei dizendo que não tinha tido a intenção. Mas ela falou que não tinha culpa nenhuma mesmo. E depois ainda quis saber. E a gente? Como que a gente fica? Como assim? Sei lá, né? Não queria que as coisas entre a gente ficassem assim nesse clima. Queria saber se depois que vocês voltarem lá para Curitiba, eu posso te mandar mensagem, te ligar. Claro que pode. Imagine, por que não? Aliás, se não quer anotar meu número. Trocamos telefones com a certeza de que não perderíamos o contato. Depois ela ainda se aproximou de mim e me deu um beijo no rosto. E ainda falou aquilo. Olha, amanhã eu queria aproveitar um pouco que você ainda está aqui. Antes de vocês irem embora. Será que é possível? Imagine se não. Falei que sim. Que ia ver com o Valtinho o horário em que a gente ia sair e depois falaria com ela. Olha, apesar de tudo, fui dormir com o rostinho lindo dessa mulher no pensamento. No dia seguinte, a atmosfera ali na casa ainda não estava das melhores. Levantamos, bem cedo, aliás, tomamos café e a ideia do Valtinho era subir logo depois do almoço. E a gente então aproveitou para sair de carro um pouco, eu e a Sueli. Andamos ali durante alguns quarteirões, depois eu parei num lugarzinho assim meio deserto, debaixo de uma árvore, e a gente ficou ali se beijando, trocando carinhos. Aos poucos as coisas foram esquentando, e como estávamos num lugar assim, bem tranquilo, acabou rolando ali mesmo dentro do carro. Juro que não era a minha intenção, mas... Sabe, quando a gente viu, já estávamos um tirando a roupa do outro e... Até que aconteceu ali mesmo. Desconfortável, mas a coisa mais gostosa que eu já tinha experimentado. Quem diria que tudo fosse acontecer quando eu decidi aceitar o convite de um amigo para conhecer a sua cidade. Eu não fazia nem ideia de que esse passeio fosse mudar para sempre os rumos da minha vida. Porque voltei a Curitiba apaixonado, sem conseguir tirar a Sueli do pensamento. Olha, depois eu até me abri com o Valtinho. Contei para ele que a gente tinha ficado junto. Eu e a sua irmã. De novo na manhã daquele domingo. Ele não fez nenhum comentário, mas me olhou assim como que dizendo: olha lá, hein, cara. É da minha irmã que você está falando. Claro que eu não contei tudo, né? Que a gente tinha transado no carro. Contei apenas que a gente tinha se beijado. E trocamos tantas mensagens depois. Durante a viagem
De volta, depois que eu cheguei em casa, para minha felicidade, ela falou que também não conseguia parar de pensar em mim. Que sabia até o que eu tinha feito com ela para deixá-la naquele estado. Dali a 2 semanas, ela veio para Curitiba para a gente se ver. E pensa no final de semana maravilhoso. Ela até dormiu ali em casa no sábado. E no domingo, tomou o ônibus rumo à sua cidade natal. Olha, eu me senti tão vazio depois que ela se foi. Aquele aperto grande no coração. Dali a 3 semanas, foi a minha vez de ir até a cidade dela para a gente ficar junto. Só que apenas passei o dia lá. Cheguei de manhã e voltei à noite, ou por outra, de madrugada, né? E passamos a tarde toda trancados num quarto de motel. E quando a gente se despediu, olha, eu já vim embora com a certeza de que estava perdido de paixão por essa menina. Não era paixonite assim momentânea não, sabe? O que eu estava sentindo era uma coisa muito forte. Sei lá, ela me enfeitiçou. Foi desse modo que começamos a escrever a nossa história. Até que depois de um tempo, formalizamos o nosso relacionamento com um pedido oficial de namoro. Até conversei com os pais dela, para eles saberem, né? Que eu estava com a melhor das boas intenções. E depois que a gente oficializou o namoro, passei a ir para Cerro Azul direto. E até dormia lá na casa dela, só que no quarto do Valtinho. E quando ela vinha para cá, ela também ficava hospedada na minha casa. Continuamos juntos até hoje. E quer saber? Estamos pensando seriamente em alugar uma casa. Um quarto, uma kitnet, que é tão difícil a gente namorar à distância. A gente quer estar com a pessoa o tempo todo, né? Já estive até olhando alguns apartamentos para alugar. E olha, mesmo que seja preciso casar de papel passado no cartório, antes de terminar o ano, quero minha amada aqui comigo. Porque não estou suportando viver desse jeito. Ela lá e eu aqui. Os dois sofrendo de saudade e de solidão. Olha, para mim, podem achar que eu estou exagerando, mas juro que não é exagero. Para mim é uma tortura. É um verdadeiro suplício ficar lembrando dela o tempo todo, sabendo que ela está tão longe. Logo, logo, sei que tudo ficará bem. Que estaremos juntos em definitivo. E o nosso amor, que começou naquele tumulto todo, até soco na cara eu levei por causa dela, brevemente vai ser só paz. Estaremos juntos para sempre. Tenho certeza que não haverá mais despedidas, beijos de adeus, apenas de até breve. Até daqui a pouco. Me espere, amor, que já já eu tô de volta.